Você já teve a sensação de estar em outro relacionamento com outra pessoa, mas vivendo a mesma dor? Já se perguntou por que parece que sua vida emocional está presa num loop infinito? Mesmo quando você tenta fazer tudo diferente, no final deste vídeo eu vou te contar qual foi o dia exato em que eu rompi meu ciclo e como isso começou a mudar tudo para mim. Talvez você se identifique, talvez este vídeo seja o começo da sua virada também. Que alegria dividir esse momento com você. Hoje eu quero conversar sobre algo que talvez conheça bem. A sensação de estar preso ou presa num ciclo que se repete. Aquela angústia que bate quando você percebe que está revivendo as mesmas histórias emocionais com novos nomes, novos rostos, mas com a mesma dor de fundo. Você já se pegou pensando por que isso está acontecendo de novo? Como posso estar em outra relação, mas sentindo as mesmas dores de antes? Por que eu volto sempre para o mesmo lugar emocional, mesmo tentando tanto mudar? Se você já se fez essas perguntas, então este vídeo é para você. E eu quero te dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. Este é o primeiro episódio de uma série de vídeos criados para iluminar as raízes dos nossos padrões emocionais e abrir caminhos para a cura. A cada novo vídeo, vamos mergulhar mais fundo em temas como autoestima, vínculos afetivos, traumas da infância, feridas emocionais, ciclos de repetição, relacionamentos tóxicos e a busca por um amor saudável. Essa jornada é para quem quer sair do piloto automático e viver relações mais conscientes e libertadoras. Se você sente que já passou da hora de entender o que está por trás de suas dores afetivas e transformar sua maneira de amar e se amar, fica comigo até o final, porque a mudança começa agora e ela começa por você. Muitas vezes a gente acha que está tomando decisões conscientes, mas quem está no volante da nossa vida é o nosso inconsciente ferido. Ele carrega memórias antigas, padrões emocionais criados lá atrás, na infância, nas primeiras experiências de amor, rejeição ou abandono. E sem perceber, a gente se sabota. A gente recria as mesmas dores com outros rostos, outras histórias, mas com o mesmo enredo de fundo. Imagine assim, um adulto que quer crescer, mas carrega dentro de si uma criança ferida que tem medo de assumir responsabilidade. Essa criança faz você desistir fácil, faz você atrair pessoas que cuidem de você, mas que no fundo te controlam. Você acredita que está no controle, mas no fundo tem deixado que os outros escolham por você. Você já viveu isso? Já se sentiu incapaz de sair de um ciclo, mesmo sabendo que ele te faz mal? Se sim, respira fundo, porque eu já estive nesse lugar também. Eu já me sabotei, já me coloquei em relações onde precisei implorar por migalhas, já me diminuí para caber no amor de alguém, já abandonei meus sonhos no meio do caminho por medo de não ser boa ou bom o bastante. Mas eu aprendi uma coisa: não existe cura sem coragem e não existe amor verdadeiro enquanto você não se ama de verdade. O que é a autossabotagem? É quando você está prestes a viver algo bom, mas algo dentro de você dá um jeito de estragar tudo. Você começa a se afastar, a procrastinar, a perder o interesse, cria confusão, inventa desculpas, perde o ritmo. Você quer a mudança, mas tem medo do que vem com ela, porque mudar exige que você cresça e crescer dói. A verdade é, todo autossabotador é uma criança assustada, é alguém que tem medo de amadurecer, de assumir a própria vida. Sabe aquela pessoa que sempre arruma alguém para resolver tudo por ela, que vive se apoiando nos outros, esperando que alguém assuma a sua vida? Pois é, muitas vezes esse alguém somos nós. E aí o que acontece? A gente entra em relações onde o outro vira pai, mãe, salvador, e isso gera desequilíbrio, porque ninguém pode carregar o outro. No fim,
O autossabotador prefere perder tudo a ter que bancar a responsabilidade de ser adulto. E aí ele some, decepciona, racha, desaparece da própria história. Me conta aqui nos comentários. Você já viveu algo assim? Já sentiu que estava prestes a dar certo e aí você mesmo bagunçou tudo? Eu já. E eu sou a prova viva de que dá para sair desse ciclo. Mas é preciso querer, é preciso crescer, é preciso coragem para se encarar com amor e responsabilidade. Crescer é sair do piloto automático, é parar de repetir padrões só porque foi sempre assim. É olhar no espelho e dizer: chega, eu não quero mais essa vida para mim. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra depois de 5, 10, 15 anos e elas estão contando as mesmas histórias, vivendo os mesmos dramas, rindo das mesmas piadas? Elas pararam no tempo, congelaram na zona de conforto. E isso, minha gente, é triste demais. Você não nasceu para repetir dores, você nasceu para transformar. E transformar exige maturidade, exige encarar os próprios medos, exige parar de agradar todo mundo e começar a agradar a si mesma ou a si mesmo. Dizer não quando for preciso, assumir limites, pedir ajuda, entender que se responsabilizar por si é um ato de amor. Terapia ajuda, autoconhecimento ilumina, mas o passo quem dá é você. É quando você diz: eu me escolho. E lembra que lá no começo eu falei do dia em que tudo começou a mudar para mim? Não foi um grande evento, foi uma segunda-feira comum, mas foi ali que eu disse: chega. Foi ali que eu escolhi crescer, mesmo com medo. E talvez hoje seja esse dia para você. Se você sente que já está cansado ou cansada de dar voltas no mesmo lugar, esse é o momento de romper o ciclo. Eu sei como é estar nesse poço escuro que parece não ter fim, mas também sei que tem saída e que você não precisa ser perfeito ou perfeita, só precisa estar disposto ou disposta a amadurecer. Se isso tocou seu coração, então escreve aqui nos comentários: eu estou pronto para crescer, ou eu estou pronta para crescer. Vamos conversar, vamos crescer juntos. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A cura é mais bonita quando é vivida em rede, com verdade e presença. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais e falar sobre os sinais de que você está se auto-abandonando e como começar a se reconectar com você. Obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa jornada de cura, verdade e reconexão, porque iluminar as raízes é o primeiro passo para florescer.